Vamos esperar que os nossos seguidores comecem a entrar. Boa quarta-feira, cá estamos nós para 30 minutos de conversa. Para os mais desatentos, nas últimas semanas nós temos trazido alguns testemunhos aqui para a nossa conversa. Começamos com o Pronto para Trabalhar, que é o nosso serviço de apoio à obtenção do visto de procura de trabalho e apoio à empregabilidade. Trouxemos dois clientes Vibraram que já estão aqui à procura de trabalho. Depois, já fizemos também na semana passada uma conversa com o Roberto, o nosso cliente, o Pronto para Morar, que é basicamente um serviço que permite alugar um imóvel ainda estando no país de origem, ainda antes de chegar a Braga. E hoje temos aqui o Tiago para falar um pouco sobre o nosso serviço Pronto para Estudar e, no fundo, para tirar as vossas dúvidas, as vossas curiosidades sobre estudar em Portugal. Começo por agradecer ao Tiago, claro, a participação. Tenho a certeza que será muito importante para as pessoas que estão daquele lado conhecer o teu percurso e tirar dúvidas e curiosidades contigo. Muito obrigada pela disponibilidade. Sim. E agradecer também a todos vocês que vão por aí entrando ou então que estão a ver esta live nas nossas redes sociais. Dizer, claro, que estão à vontade para participar na conversa, para fazer perguntas ao Tiago, porque nós tentaremos responder da melhor forma, não é assim? Portanto, Tiago, primeiro, como é que foi o teu percurso escolar no Brasil até chegar cá? Bom, no Brasil, eu sou formado em Direito, sou advogado, então eu cursei Direito na Universidade Católica de Salvador, onde fiz minha graduação e, quanto ao percurso escolar, é apenas Direito, né? Então eu fiz a prova da OAB, foi aprovado e lá eu exerci a atividade de advogado. Ok, e depois de teres feito a licenciatura, não é? Um curso Sim. superior no Brasil, de advogado, porque é que decidiste estudar para Portugal, ou vir estudar para Portugal? Assim, Portugal é um país muito bem conceituado no mundo estudantil e tem um mercado de trabalho muito promissor, principalmente para a gente que é brasileiro por causa da língua, né? Então, a decisão por vir para Portugal foi aliada não só à questão do ensino, quanto ao mercado de trabalho e também à segurança e todos os plus, né, que o país possui. Acreditas que estudar numa universidade, no caso europeia, ou no caso portuguesa, não é? Em Braga, é uma vantagem para o teu currículo, para o teu percurso? Sim, assim, embora, como eu vou falar adiante, eu não fiz um curso que seja de Direito, não estou cursando algo relacionado a Direito diretamente, né? Mas, de qualquer forma, dentro do mercado de trabalho do Brasil, eu com um diploma de formação daqui, ele pode ser muito relevante para a minha vida. Ok. Uma das questões que tenho aqui para ti é quais foram as principais dificuldades que tiveste desde que decidiste vir estudar para Portugal até chegares cá? As principais dificuldades, os principais obstáculos? Assim, os obstáculos principais lá no Brasil, primeiro, é a questão de você planejar coisas estando longe daqui. Então, você precisa resolver questões de moradia, precisa resolver questões financeiras. Tem muitas coisas que você precisa aprender sobre Portugal sem estar em Portugal. Então, são as maiores dificuldades. Aqui em Portugal, eu não digo nem dificuldade, mas são passos naturais que todo imigrante tem que passar, que é a questão da documentação. Então, quando a gente vem para cá, a gente tem que tirar o visto de residência, ou o título de residência, mas antes do título de residência a gente ainda tem que tirar o NIS, o NIF, etc. E aí é necessário você dispendiar um tempo na sua vida aqui em Portugal para você ir nos locais, fazer todo tipo de coisa que é necessária, né, para você estar com a vida correta aqui dentro. Acho que chegámos à conclusão que chegámos em todas as outras rodas de conversas, que é a importância da organização e do planeamento. Tem que estar organizado. Sendo que existe uma parte grande que é possível fazer ainda antes de chegar cá, não é? Sim, não só é sim, possível sim. como deve ser feita. Com certeza, com certeza. Acredito que, não sei, estou a questionar, mas acredito que se calhar a questão dos documentos necessários também seja muito importante. É muito importante, não é? muito importante e são muitos documentos. Então você tem que se organizar, você tem que entrar no site do CEF, tem que olhar tudo que é necessário e vir com o máximo de documentos possível na sua mão, porque caso você tenha alguma coisa que você tenha que trazer do Brasil, você já esteja aqui, vai ser muito caro para trazer. Então tem que se organizar e buscar informação. Pois era a questão que eu ia dizer, porque nesta questão das universidades, no estudo do ensino superior, às vezes a falta de um documento é
não perde a conseguir candidatura, pedir, não é? Para perder a candidatura, porque a questão dos prazos, a questão das vagas também, não é? Que é uma questão que quero abordar mais à frente, mas é preciso estar bem preparado para conseguir alcançar uma vaga e entrar, não é? Sim, com certeza. Porque as vagas são limitadas, assim. Então, tendo em conta essas dificuldades e todo o percurso que tens contado até agora, de que forma é que a Bibraga contribuiu para que hoje conseguisse estar aqui a estudar em Portugal? Assim, o que eu posso dizer é que, assim, depois de Deus, eu estou aqui em Portugal por causa da Bibraga, né? Porque quando você inicia esse procedimento lá no Brasil, você não tem informação nenhuma. E a Bibraga, além de te dar informação, ela te direciona para coisas que só uma pessoa e só uma empresa que está aqui sabe, né? Então, assim, a Bibraga tem uma importância fundamental de eu estar aqui, de eu conseguir me organizar, de eu conseguir ter passado também, né, no processo de seleção da universidade. Era sobre isso, esse processo de seleção, não é? O apoio à candidatura, que no fundo foi aí que a Bibraga incidiu mais. Como é que foi? Quanto tempo é que decorreu todo o percurso? Sim. Foi tudo antes de chegar cá, certo? Sim, foi tudo antes de vir para cá. Durou mais ou menos 6 meses, né? Eu contratei a Bibraga. A gente começou o procedimento das reuniões, foram várias reuniões que a gente foi fazendo e a cada reunião que ia sendo feita, eu tinha uma meta de documentos e de coisas que era para eu organizar e outras para organizar e para passar aqui para Portugal para a Bibraga. Por quê? A Bibraga, ela vai pessoalmente lá na universidade fazer sua candidatura, fazer todo o procedimento. Então, você vai juntando documentos no Brasil ao longo de 6 meses, vai fazendo reuniões, vai juntando tudo, vai passando para o pessoal da Bibraga e o pessoal da Bibraga vai passando para a universidade. Então, no dia que você tem procedimento de candidatura em si, que é uma data em específico, nessa data, a Bibraga vai estar com você fazendo uma chamada de vídeo para olhar documento por documento, tudo que está certinho, tudo que está faltando. E geralmente não falta nada, porque são 6 meses, você se prepara por 6 meses, no mínimo, antes, até que chegue a data de você se candidatar. Então, é um procedimento muito importante que a Bibraga faz. Eu acho que isso está relacionado com essa necessidade de realmente ter os documentos certos no tempo certo, porque senão não há nada a fazer, não é? Sim. Há pouco tinhas dito que fizeste a licenciatura em Direito, certo? Sim. Mas cá em Portugal estás a estudar outra área. Sim. Como é que foi essa mudança? Porquê é que mudaste? Bom, é o seguinte... Se a Bibraga, se a consultoria e o apoio teve influência nessa mudança? Sim, também teve. Assim, escolha, digamos. Quando eu abordei a Bibraga a primeira vez, a minha ideia era fazer um mestrado em Direito. Só que eu comecei a perceber durante o tempo, em reuniões com a Bibraga e olhando os editais da faculdade, da universidade, que existiam outras áreas que poderiam contribuir para a minha vida no direito, mesmo não sendo especificamente do direito. Então, eu vim fazer aqui um mestrado em Sociologia em Políticas Sociais. Como no Brasil eu trabalhei com políticas sociais, eu também trabalhei em prefeitura, nesses órgãos de governo, essa formação me ajuda bastante aqui. Então, o que acontece? Então, eu perguntei ao pessoal da Bibraga se era possível fazer um curso diferente da minha formação original. E aqui em Portugal é permitido, desde que você tenha um currículo, desde que você tenha uma história de vida que tenha a ver, né, com esse currículo. Então, quando a gente fez o processo de candidatura para Sociologia, eu já tinha noção do mercado de trabalho aqui em Portugal, eu tinha noção dos retornos que iam ter para mim no direito no Brasil também, e então foi tudo bem pensadinho e bem organizado. É como ser, digo eu, uma escolha complementar. Sim. Não uma continuidade no direito, mas não saíste da tua área, é uma coisa que acreditas que seja complementar, uma área complementar àquela que estudas e que és profissional, digamos assim. Olha, quais são as principais diferenças que notas do ensino português em relação ao ensino brasileiro? É interessante que as diferenças são muito poucas. Então, a gente se adapta como aluno muito fácil. Tanto pela linguagem dos professores, obviamente o professor fala português, mas não é só por questão de linguagem, que, por exemplo, os professores portugueses, eles têm uma noção muito grande do que está acontecendo no Brasil, da cultura brasileira. E tem muitos alunos brasileiros aqui em Braga, eu tenho muitos colegas. Então, não tem muitas diferenças, embora eu tenha feito, eu fiz um curso de graduação no Brasil e aqui eu estou fazendo mestrado, são cursos diferentes, né? Mas mesmo assim eu me adaptei com tranquilidade, assim. Inclusive as atividades também, todas as atividades, as avaliações, são padrões muito parecidos com os brasileiros, até mesmo as normas no Brasil é a ABNT, né?
As normas aqui é a APA, é de citação, etc., são muito parecidas. Então, assim, tem poucas diferenças e isso é excelente. E, por exemplo, em relação aos tempos, por exemplo, o ano letivo aqui começa em setembro, e termina mais ou menos no final de janeiro, início de fevereiro. Primeiro semestre. E aí agora o segundo semestre já começou. Já começa. Apagamos aqui o Tiago de férias, ou já começou? Começou já. Só assim para lhe tirar os 30 minutos. Então, estavas a dizer de setembro a janeiro, fevereiro, que é o primeiro semestre, e depois? Depois tem uma pequena pausa de mais ou menos 2 ou 3 semanas, e no início de fevereiro suas aulas já começam novamente, e aí só vão terminar lá para maio, junho, e aí vai ficar aquelas férias que são maiores, né? Que é de junho a setembro. De junho até setembro. E no Brasil é assim? Não, no Brasil é diferente. Primeiro porque, como a gente segue o verão, assim como vocês, e o nosso verão no Brasil é no final do ano, então as nossas principais férias são no final do ano, ao contrário de Portugal. Então no Brasil, as aulas, o primeiro semestre começa em fevereiro e termina mais ou menos em junho, e o segundo semestre já começa antes do que seria em Portugal, ele começa em agosto. No Brasil em Portugal que começa em setembro, né? No Brasil já começa mais cedo, já começa em agosto o semestre. E aí leva até dezembro. Portugal não. Portugal é de setembro, atravessa o ano e termina em janeiro. Certo. Olha, aproveitar para dizer que estão à vontade para fazer questões, para deixar as vossas curiosidades, nós estamos atentos. Participem nesta conversa aqui com o Tiago. Enquanto isso, Tiago, então, já estás aqui neste momento, já estás a estudar aqui há quase meio ano, não é? Um semestre, fizeste meio ano de curso, digamos assim, não é? O que é que estás a achar do ensino universitário em Portugal e, especificamente, o que é que estás a achar da Universidade do Minho? Sim, assim, eu estou achando excelente, tanto o ensino em geral, quanto a própria universidade. A universidade, basicamente, ela é uma parte muito importante da cidade de Braga. Ela é quase uma pequena cidade e cada prédio que tem na universidade é de uma área, né? Tem um prédio de ciências sociais, tem um prédio de educação, né, etc. Então, a universidade ela é muito bem preparada, tem uma estrutura excelente. Ela está bem adaptada com as questões assim, de tecnologia. Por exemplo, muitas vezes tem situações onde não há possibilidade de ter uma aula física. Então, a universidade ela rapidamente se resolve e pode se fazer uma aula via Zoom, né, via Google Meets, etc. Então, assim, a faculdade, além de ela ter um bom ensino, ela também tem uma boa estrutura, uma boa preparação. E o ensino em Portugal, eu percebo aqui que ele é algo fundamental para os portugueses. Então, o português, você pode falar melhor do que eu, ele sai da graduação, ele já vai direto para o mestrado. Né? É isso que eu ia dizer. Eu acho que, não sei, mas pelo que eu tenho entendido aqui dos clientes que chegam cá e assim, muitas das vezes o mestrado é associado apenas a quem quer ser professor, a quem quer lecionar, assim, uma coisa. Mas aqui não, realmente o mestrado é um grau a seguir à licenciatura, a seguir à graduação, é assim? Isso. Mas que é muito comum, é muito frequente ser feito. Aqui é muito comum, em Portugal você vê pessoas de 25 anos, todas já com mestrado. No Brasil... Eu tenho 23 anos e tenho mestrado. Tem mestrado também, pois é. No Brasil isso é algo que as pessoas fazem mais para frente. Por quê? Em Portugal tem a lei que determina um tempo máximo para a graduação, né? Que se não me engano são 3 anos para fazer a graduação. Sim. No Brasil, a graduação, em média, é de 4 a 5 anos. Depois da graduação, alguns cursos ainda tem a pós-graduação para depois chegar no mestrado. Então, eu acho que aqui há a licenciatura, que são, em média, 3 anos, não é? Sim. Depois há o mestrado, que são 2. Mas se fizer apenas o primeiro ano, você sai com a pós-graduação. Isso mesmo. O que também pode confundir esta questão dos termos, da graduação, da pós-graduação. Mas aqui é a licenciatura, depois o primeiro ano de mestrado é a graduação. Ou seja, estás a meio ano, fez uma graduação. Isso. E depois, no final, é o mestrado. E depois segue-se com doutoramento e pós-doutoramento. Sim. Aqui se faz em conjunto em 2 anos a pós-graduação. No Brasil, você se matricula na pós-graduação, leva uns anos fazendo, depois você sai, se matricula. Na graduação. Que interessante. Não,
aqui realmente o mestrado em conjunto. Exato, o mestrado são 2 anos. Sim. Se fizer o primeiro, ficas logo com a pós-graduação. Com pós-graduação. E não existe uma candidatura para uma pós-graduação, porque Sim. isso não existe, isso é a primeira parte do mestrado. O mestrado termina com uma dissertação, não é? Sim. Termina com a dissertação, tanto lá quanto aqui. Uma forma de especialização. Mas vamos, antes de falarmos sobre esta parte final, eu quero voltar ao início, que é a candidatura e a inscrição. Sim. Nós falámos sobre a Universidade de Minho, porque realmente é a universidade que a Bibraga recomenda quando os nossos clientes vêm para cá estudar, para a Zona Norte, para a Zona de Braga, e achamos que realmente é uma universidade conceituada, com peso, e por isso o nosso PEC, digamos, pronto para estudar, está direcionado para esta universidade. É uma universidade que tem várias áreas, desde saúde, eletrónica, Direitos, ciências sociais. E aí então gostava de perguntar ao Tiago se primeiro existe um processo de candidatura e depois um de inscrição, certo? Sim. São duas fases diferentes. São. Consegue-nos explicar a diferença entre estes dois passos? Assim, o processo de candidatura é um processo que você vai juntar documentação e isso inclui todo o seu currículo no Brasil para enviar à faculdade, à universidade, e a universidade vai fazer uma seleção de alunos internacionais, vai ter uma lista lá, e ela vai analisar currículo por currículo para determinar quais vão ser os alunos que vão ser aprovados para poder, então, fazer a inscrição. Então, primeiro o processo de juntar esse documento você envia, então, você vai aguardar sair a lista dos aprovados na candidatura do mestrado. Mas falaste uma coisa interessante, que é existem vagas apenas para estudantes internacionais. Sim. Existem vagas só para estudantes internacionais. No meu, por exemplo, foram 6 vagas para estudantes internacionais. Isso faz com que essas vagas também tenham períodos diferentes, não é? Tempos diferentes, períodos diferentes. Sim. Mas pronto, como o Tiago referiu, existem vagas específicas para estudantes internacionais, neste caso eram 6, e elas funcionam dentro do seu período, que normalmente é antes das candidaturas normais. Sim. É um período antecipado às candidaturas normais. Depois, caso fique nessas 6 vagas, há a inscrição, não é assim? Aí depois você precisa juntar uma documentação para poder realizar a inscrição. E não só a documentação, a Bibraga, por exemplo, ela te auxilia com relação ao pagamento da inscrição, ela vai lá na faculdade, resolve qualquer pendência financeira que você tiver. Então, assim, tem a documentação da concorrência e tem a documentação específica da inscrição. Certo. E importa dizer que às vezes há esta confusão nesta questão das vagas. Que existem fases, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, mas elas, vamos lá ver, quem entra na primeira, se não entras na primeira fase, podes entrar na segunda, mas se não te candidatares na primeira, não podes candidatar para a segunda. É isso. Não existe assim, vou-me candidatar só à segunda fase. Não, você se candidata em geral, né? Então você tem que estar desde o início. Se na primeira fase essas 6 vagas que estás a falar forem ocupadas, nunca se aí não tem segunda fase. Não tem segunda fase. Esse é um erro comum de percepção, que as pessoas dizem, eu vou tentar a segunda fase. Quando isso é impossível, porque na segunda fase, se abrir a segunda fase, normalmente são as pessoas que não conseguiram entrar na primeira, mas que ficaram bem cotadas. A questão do currículo, a questão de, não sei, às vezes é necessário cartas de apresentações, cartas de motivação, alguns requisitos, e isso faz com que as pessoas fiquem enumeradas. Quem entra na primeira fase entrou. Se existirem vagas, haverá uma segunda fase, senão não chega a existir. Portanto, se querem estudar em Portugal, é importante, é essencial, na verdade, esta questão dos prazos e o foco na primeira fase. Na primeira fase. No caso da Bibraga, como ela faz tudo com antecedência, com muitos meses de antecedência, você passa meses com a primeira fase já na sua cabeça, vai ser da data tal, tem que estar preparado dia tal, então você já... Porque na verdade é a única opção, não é? É essencial preparar tudo, ter tudo preparado para quando as candidaturas abrirem, estar tudo preparado, digamos assim, para essa primeira fase, para entrar no ensino em Portugal. Agora, como uma última questão, queria que desses um conselho para quem para quem quer estudar em Portugal, para quem está a preparar esta mudança de vida, digamos assim, um conselho para quem está daquele lado. Pronto, assim, o primeiro conselho, assim, eu posso dar 2. O primeiro é, se organize, tenha sempre anotações de todos os documentos que você precisa.
se organize, e o segundo é acredite que é possível, porque antes de eu entrar em contato com a Bebraga, vir para Portugal para mim era algo muito distante, era algo que parecia um sonho, e a Bebraga me ajudou a realizar esse sonho, primeiro com essa questão da organização e segundo com a questão de acreditar que é possível, porque é possível. Acreditas que se não tivesses acesso à Bebraga, por exemplo, seria mais difícil teres conseguido Muito. Entrar na universidade? Talvez eu nem tivesse entrado na universidade por questões de documentação. Tem detalhes que somente o pessoal da Bebraga sabe. Não estou dizendo que é só a Bebraga, mas assim, tem detalhes que só quem está na área sabe. Então a Bebraga ela tem a preparação de quem está perto da universidade. Tem situações de documento, que falta um documento, precisa de pegar alguma coisa, a Bebraga vai lá. Eu acho que isso não é só uma questão de estrangeiros também. Não é só. O processo de inscrição na universidade é difícil. Portanto, burocrático. Quando conseguimos ter a ajuda de alguém que sabe o que é necessário, que tem noção dos prazos, que tem noção das coisas que são precisas, e tu falaste em relação aos estrangeiros, acredito que ainda seja mais difícil, porque primeiro não conseguem ter o contacto presencial, não é? Sim. E depois pela questão que tu disseste do quando falha algum documento, quando falha alguma questão que não dá para avançar sem, é muito mais difícil de conseguir, não é? E eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez a faculdade soltou um documento para mim e eu só conseguia resolver por ligação. E a faculdade, em período de férias, praticamente não tem ninguém para atender. Então, precisou o pessoal da Bebraga ir lá para poder resolver essa questão do documento. Então, é imprescindível. Se você não tiver o auxílio de uma empresa como a Bebraga, assim, vai ser muito difícil mesmo passar. Estavas a falar dos conselhos antes de eu te interromper. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. O que eu tenho para falar é isso, assim, se organize e acredite, porque realmente é possível. Pronto, Tiago, muito obrigada pela tua experiência. Obrigada por teres vindo aqui contar um pouco do teu percurso. Eu aproveito para dizer realmente que a Bebraga está a trabalhar com um serviço pronto para estudar e que, tal como vimos em toda esta conversa, é agora o momento para se candidatar e para ter acesso a esta informação, caso queira estudar no período 2023-2024, não é? Que é o novo ano que aqui começa. Portanto, não há tempo a perder. Se quer estar pronto para estudar em Portugal, é agora o momento. O nosso serviço tem duas fases. A primeira é a questão da instituição de ensino, a candidatura e a inscrição numa instituição de ensino e também o apoio na obtenção do visto de estudante. Portanto, se têm dúvidas, se querem ter mais alguma informação sobre este serviço, se querem vir estudar para Portugal, estejam à vontade para entrar em contacto, atendimento@bebraga.pt, o e-mail de sempre. Falamos por lá, mandem as vossas informações que nós agendaremos uma conversa inicial, sem qualquer compromisso, apenas para explicar como trabalhamos, apenas para entender quais são as vossas expectativas e depois iniciamos o nosso trabalho para poder virem para cá, tal como o Tiago, estudar em Portugal com todo o sucesso. Tiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou aqui desligar. A nossa live decorreu apenas na página do Facebook por hoje, na semana de hoje, mas estará guardada para vocês partilharem com todos aqueles que acham que querem saber esta informação e será também partilhada no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso LinkedIn e no YouTube. Portanto, a informação está aqui e esteja à vontade para entrar em contato. Até quarta!